Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, Colégio Ango Matão, professora Elaine falando com vocês. Continuando as nossas aulas sobre química orgânica, né? Na aula anterior nós falamos sobre os compostos aí do petróleo, características do petróleo, e uma das características aí do petróleo é que ele é formado praticamente por hidrocarbonetos. E essa é a primeira série de compostos orgânicos que nós iremos estudar. Os compostos orgânicos, eles são separados em diferentes grupos, que a gente chama de grupos funcionais. É como se fossem família aí dos compostos orgânicos. E o primeiro desses grupos que nós vamos estudar são os hidrocarbonetos. Aqui a gente tem um esquema, bem básico sobre as características gerais dos hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos, compostos que têm apenas carbono e hidrogênio na cadeia carbônica. Essa é a característica primordial dos hidrocarbonetos. Eles podem ser alifáticos ou aromáticos. Alifático, relembrando, é com qualquer composto, pode ser de cadeia aberta ou cadeia fechada, que não tenha um composto aromático, um anel benzênico. Então, para ser alifático, não pode ter nenhum anel aromático na estrutura. Em contrapartida, para ser um composto aromático, precisa ter pelo menos um anel benzênico ou benzeno na cadeia carbônica. Relembrando que o anel aromático ou anel benzênico é um ciclo com 6 carbonos que apresenta ligações dupla, simples, alternada nesse anel, nessa cadeia cíclica, tá? Pode ser representada assim, a fórmula estrutural. Aqui a gente tem a forma geométrica mostrando as ligações duplas e aqui uma outra representação do anel aromático, esse ciclo no meio significa hibridização, como se essas duplas simples elas se alternassem em torno em torno do anel desse composto, tá? As cadeias abertas, elas vão se caracterizar em alcanos, quando só tiver ligações simples entre os carbonos, os alcenos ou alcadienos, quando tiver pelo menos uma ligação tripla entre os carbonos, e tem uma outra subdivisão que depois a gente vai ver. Os alcinos têm que ter pelo menos uma ligação tripla entre os carbonos, tá? Isso vai interferir no nome desses compostos também. Cadeia fechada, a gente vai ter ciclo alcanos. Ciclo forma figuras geométricas só com ligações simples, o ciclo alcanos, ou ciclo alcenos. Vai ter a figura geométrica e tem pelo menos uma ligação dupla, tá? Se tiver um hexágono com 3 ligações duplas alternadas, esse é um composto aromático. Tudo bem, pessoal? Essa parte é extremamente importante, vocês vão precisar memorizar essa tabelinha, gente, porque a partir desses prefixos dos nomes aí dos compostos, dos quantidade de carbono, que a gente vai identificar quem é um composto ou outro. Então, a gente tem aqui no início, o prefixo do nome do composto indica o número de carbonos, isso é fixo, não vai mudar nunca. Então, por exemplo, propano, propeno, propanol, propanona, propanal, são todos compostos de diferentes grupos funcionais que têm 3 carbonos na sua estrutura e na sua cadeia carbônica. O intermediário do nome me diz o tipo de ligação que tem entre carbonos. Se for só ligação simples, intermediário do nome é an. Se tiver uma dupla, é en. Se tiver uma tripla, in. Se tiver 2 duplas, de en. Se tiver 2 triplas, de in. Mas assim, 3 triplas já é mais difícil aparecer nos compostos orgânicos. E o sufixo, que é o final do nome do composto orgânico, indica a família a qual ele pertence, o grupo funcional. Nesse primeiro momento, nós vamos ver aqui os hidrocarbonetos. Continuando, então vamos falar sobre os alcanos, lembra? Então a gente tem, nesse primeiro vídeo, nós vamos ver os alcanos e os alcenos. Depois a gente vai ver os alcinos e os compostos de cadeia fechada e aromática, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, no primeiro aqui, os hidrocarbonetos alifáticos. Alifático porque não tem anel aromático.
E os alcanos só têm ligações simples entre os carbonos. Ah, Elaine, como que eu faço para ver a fórmula geral de um alcano? Quantos carbonos, quantos hidrogênios? Você vai pegar aqui o número de carbono para saber o número de hidrogênio. Você vai fazer 2 vezes o N, que é o número de carbono, mais 2, você descobre a quantidade de hidrogênio que esse composto tem, tá? O metano, o prefixo do nome, ó, met, um carbono, intermediário do nome, an, quer dizer que só tem ligação simples, e o final do nome, o, indica que é um hidrocarboneto. Por exemplo, o final do nome ol vai indicar que é um álcool. O final do nome al vai indicar que é um aldeído, um outro grupo funcional que nós iremos aprender futuramente. Aqui a gente tem a forma estrutural estendida, que tem a ligação do carbono, lembrando que ele é tetravalente, família 4A da tabela periódica, tem 4 elétrons na camada de valência, e para completar o octeto precisa aí fazer 4 ligações. O hidrogênio fica estável quando tem apenas 2 elétrons na sua única camada, então faz uma ligação. Cada traço corresponde em cada extremidade um elétron, tá? Então é um par de elétron, uma ligação covalente. Ou CH4, que é a fórmula molecular do gás metano, que é o principal constituinte do gás natural. Etano, outro composto extraído do petróleo, né? Fase gasosa do petróleo, et. O prefixo et me diz que eu tenho quantos carbonos? 2. Então, etano, etanol, etanal, etanóico, todos os compostos que contêm 2 carbonos, o nome aí vai começar com et. Intermediário do nome an me diz ligação simples, e aqui nós estamos vendo todos são hidrocarbonetos. Beleza? Como montar essa estrutura? Você vai colocar 2 carbonos, entre eles só ligação simples. O carbono tem que completar 4 ligações, então o que vocês irão fazer? Completar as ligações que estão faltando com hidrogênio, lembrando que é um hidrocarboneto. Aqui a gente tem a forma estrutural estendida e aqui a gente tem a forma estrutural condensada, ó. Uma ligação simples entre os carbonos, tem uma. Para completar 4 ligações, faltam 3 hidrogênios. Mais um exemplo aqui, olha, o butano, but, é um composto que contém 4 carbonos, tá? An, só tem ligações simples, final do nome o, hidrocarboneto. Então, vocês vão colocar 4 carbonos, um do lado do outro, entre eles só ligações simples, lembrando de completar as 4 ligações do hidrogênio, do carbono com o hidrogênio, tá? Ele é tetravalente. Forma estrutural estendida, aqui a gente tem a forma estrutural condensada, ó, 4 átomos de carbono, entre eles só ligações simples, e aí a gente completa as ligações que estão faltando com o hidrogênio. A gente pode representar também com segmento de reta, lembrando que em cada extremidade do segmento de reta corresponde a um carbono. Aqui tem a gente a representação com os modelinhos de esferas. N, esse Nzinho aqui significa normal, quer dizer que está reta, que está linear, ok? Qual seria o nome desse hidrocarboneto? Então, como é o pensamento para a gente fazer um exercício desse tipo? Vou contar a quantidade de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, vou olhar lá na tabelinha, prefixo X. Certo, pessoal? Aqui, né? Que tipo de ligação tem entre os carbonos? Simples, então, intermediário do nome, an. E como só tem carbono e hidrogênio, o final do nome O. É o hexano ou hexano, né? Um solvente, aqui ele é líquido, esse composto também derivado do petróleo. Tranquilo, né? Forma estrutural condensada, forma estrutural estendida. Ah, Elaine, qual que eu posso fazer? Que ficar melhor para vocês. Depois de um tempo, quando você já consegue entender as ligações, é muito mais tranquilo fazer a forma estrutural condensada. Um outro exemplo, qual seria o nome desse hidrocarboneto?
Então, a gente tem C8H18. Lembra lá, ó, número de carbono. Então, a gente tem o número de carbono aqui, ó. A gente tem 8 carbonos vezes 2 dá quanto? 16. Mais 2, 18. A gente descobre quantos carbonos tem, quantos hidrogênios nesse composto. Aí a gente tem quantos carbonos? 8. Então, prefixo para 8 carbonos, oct. Beleza? Entre eles, só ligações simples. Então, intermediário do nome, an, octano, né? Final aqui, o, octano, só tem ligações simples, um hidrocarboneto. Qual seria o nome desse hidrocarboneto? Então, aqui a gente tem duas formas de representar um hidrocarboneto. Aqui você tem, ó, um CH3 ligado. Quantas vezes eu tenho o grupo CH2? Para a molécula não ficar muito estendida, a gente pode fazer essa representação. São 5 CH2. Então, você tem 5 carbono, com mais 2 dá um total de quanto? 7. Então, tanto faz representar assim ou aberto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, pessoal? 7 carbonos, o prefixo -ept. Que tipo de ligação tem entre eles? Intermediário, só ligações simples, então heptano, né? O final do nome, oi, que é um hidrocarboneto. Os alcenos eu vou explicar aí na sequência para o vídeo não ficar muito longo. Até mais, pessoal!